Shri Bhagavati Sameta. Olá, amigos. Eu sou Marco Sanches e estamos aqui com mais um Momento Luz com vocês. Olá, boa noite. Mais uma vez aqui com vocês. É sempre uma alegria, né, Marco? Estar aqui e lembrando que você pode interagir com a gente aí pela sua telinha, no botão Participe ao Vivo. E hoje a gente está aqui com um assunto muito interessante, né, Marco? Isso. É um tema para a gente pensar, para a gente refletir, culpa e responsabilidade. Isso. Muitas vezes esse tema da culpa faz a gente perder o apetite, perder o sono, né? Faz a gente cometer ações que a gente não gostaria de fazer. Você já sentiu isso algumas vezes? Você já teve alguma experiência ou muito forte ou um pouco mais amena com a culpa na sua vida? Ou talvez você tenha carregado um sentimento de culpa ao longo de um tempo da sua vida sem saber como solucionar? Interessante, né, Marco? E como solucionar isso, então? É muito comum a gente culpar as pessoas ou culpar a nós mesmos sempre que acontece algo desagradável com a gente. Devemos fazer a seguinte pergunta. Quando você está culpando alguém, você vai culpar essa pessoa baseado em que critério, que julgamento você está fazendo, que valores você está fazendo, tá? E o que está te impulsionando a fazer esse julgamento. Isso é muito importante a gente saber. Antes de você responder a essa pergunta, seria interessante refletir se os erros que você cometeu ou todas aquelas experiências que você considera que foram erros cometidos, foram propositais? Não, ninguém comete um erro proposital, isso é impossível, tá? Mas não significa que a gente não comete enganos, a gente se engana sim. Quando uma pessoa está cometendo uma ação, Maris, e essa pessoa, ela acha conscientemente de que ela deve fazer aquilo, então ela está fazendo isso porque ela acha que fazer isso vai atingir os objetivos dela. Então isso não pode ser considerado como um erro de ação, tá? Isso tem que ser considerado como uma coisa consciente. A gente pode se enganar, a gente pode se equivocar, a gente pode não atingir os objetivos que a gente queria, até atingir o objetivo contrário. Mas isso não pode ser considerado um erro. Outra reflexão assim, será que realmente, de verdade, nós escolhemos ser o que somos? Os nossos condicionamentos, as nossas atitudes condicionadas, essas atitudes que levam até ao sentimento de culpa. Nós escolhemos. O que você acha, Marco? Então, veja, se você cometeu um equívoco, obviamente você cometeu um equívoco porque você desconhecia algum fator, alguma coisa, alguma fórmula, né? Então, se você se equivocou, você não é culpado por ter se equivocado, por não saber de alguma coisa. Se você soubesse qual o resultado daria, obviamente você faria por aí. Você não sabendo, então você se equivoca. Muito bem. Mas eu não escolhi ser o que sou, a gente não escolhe ser o que é. Se eu pudesse escolher quem eu sou, eu escolheria ser uma pessoa mais compassiva, que pudesse ajudar mais as pessoas, tivesse outros dons da cura, ou outros dons mais, né, eficientes. Eu seria uma pessoa que teria uma habilidade maior de gerar riquezas para mim e para as pessoas ao meu redor, para a minha família, né? Pelo que eu estou entendendo então, Marco, o que você está querendo dizer é que nós não escolhemos ser o que somos no sentido em que somos condicionados desde os primeiros momentos da nossa vida, desde a infância. Nós somos condicionados por uma série de fatores que nos levam, digamos assim, a desenvolver determinadas atitudes ao longo da nossa vida. É isso que você quer dizer? Isso, porque, como disse Paulo de Tarso na Bíblia, né? Aquilo que a gente quer fazer, a gente nunca faz.
Mas o que não queremos, estamos sempre fazendo. Por que que a gente faz isso? Né? Por que que acontece isso de a gente não fazer exatamente aquilo que a gente gostaria de fazer? E a resposta está nos condicionamentos. Né? Nós somos condicionados, desde que nascemos, nós somos condicionados, não é mesmo, Maris? Sim. As próprias experiências da vida e todos os fatores educacionais dentro da família, dentro da escola e mais tarde na faculdade ou no trabalho, todos esses fatores são fatores que fazem como que um lapidar. Exato. E aí, sempre quando a gente é submetido a uma determinada situação, a nossa reação a essa situação é sempre a mesma. Marco, você poderia dar um exemplo melhor para clarear? Sim. Então, vamos dizer assim, você, meu querido ouvinte, você foi treinado para dar uma resposta a, por exemplo, se você tem o desejo de comprar algo, então você foi treinado a trabalhar, ganhar dinheiro e comprar esse algo. Mas se você fosse treinado, por exemplo, se eu fosse treinado, por exemplo, a roubar sempre que eu tivesse uma necessidade, imagine, quando eu tiver uma necessidade, o que vai vir na minha mente? Qual o impulso que eu vou ter? Né? Então, por isso, então, a gente não é responsável pelaquilo que somos, a gente só pode dar aquilo que tem, né? Então, Marco, assim, dentro do que você está comentando, eu diria assim, que pontuaria, né? Tudo aquilo que somos, então, depende das experiências de vida que nós tivemos desde a infância, certo? Isso. Isso quer dizer que nós não temos escolhas? Sim e não. A gente tem escolhas do tipo, aquilo que você foi treinado a fazer, por exemplo. Você foi treinado a não agredir fisicamente. Mas, de repente, se você está irritado, você pode agredir verbalmente. Mas você sempre foi treinado a não fazer uma agressão física. A menos que você seja submetido a uma pressão psicológica muito grande, você nunca vai agredir fisicamente. Então você tem entre xingar ou empurrar uma pessoa, por exemplo. Essa é a sua opção. Mas jamais pegar um porrete e dar na cabeça de uma pessoa, porque você não foi treinado a fazer isso. Então a gente poderia dizer, Marco, assim, essa questão da culpa, que é o tema do nosso programa, podemos dizer que nenhum de nós é culpado de ser o que é. Ou seja, nessas experiências não cabe realmente que carreguemos culpas. Inclusive porque existe uma diferença entre o que é culpa e o que é responsabilidade, que Exatamente. nós vamos ver no próximo bloco, não é isso, Marco? Nós vamos ver o que é responsabilidade daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Não saia daí, voltamos já já. Paramatma Eu estava com essa necessidade de me conhecer, de olhar para dentro. Está superando as expectativas. Assim, os assuntos são muito importantes e pertinentes para todo mundo. Qualquer ramo de profissão, qualquer... Foi uma experiência de luz, assim. E mexe muito com o eu de cada um, é maravilhoso. As mudanças que eu estou me permitindo. A dor extrema que eu estava sentindo na coluna, sem nenhuma dor, inclusive a dor do joelho, impressionante.